Boa noite. Estamos iniciando a mesa de número 4 do segundo FLISBA, mais uma atividade da programação. Esta mesa de número 4, ela tem o tema de A Necessidade da Arte e recebemos 4 convidados, que farei a apresentação deles agora. Adroaldo Almeida, escritor e roteirista, autor de um volume de poesias, um volume de contos e 3 romances, diretor e roteirista de 2 mini-docs, professor convidado de escrita criativa no CETEP do Médio Sudeste. Temos também o ator Jackson Costa, com 38 anos de carreira de sucesso no teatro, cinema e televisão, com peças que foram sucesso de crítica e formadora de público no teatro baiano, a exemplo de Los Catedráticos, Dona Flor de Jesus Maria, Vixe Maria. A Globo, ele também foi um dos primeiros atores baianos a fazer atuações expressivas na TV Globo, a exemplo do especial O Alto de Nossa Senhora da Luz, que representou o Brasil no Oscar da TV americana. Fez novelas e minisséries de sucesso como Renascer, Pedra sobre Pedra, Duas Caras, Gabriela, O Romance da Pedra do Reino, Segundo o Sol, dentre outros. Fez vários trabalhos como diretor de teatro, de espetáculos e atualmente dirige as live show de Margareth Menezes. Durante a pandemia, montou um teatro na própria casa e escreveu alguns textos que montou virtualmente. Interpretou e dirigiu o texto de abertura da Flipelô de 2020. Terminou de filmar o longa na rédea curta, filme de Ari Rosa e de Glenda Cássio, e filma agora em outubro o longa A Matriarca, filme de Lula Oliveira. A nossa terceira convidada, Janilda Badaró, é brasileira, nascida no Rio de Janeiro, em 11 de março de 1962, e se mudou para a cidade de Ilhéus, cidade de sua tradição familiar. Dedicou-se também ao jornalismo, como uma das editoras da Ilhéus Revista, e na assessoria de imprensa da Fundação Cultural de Ilhéus. Formada em Direito, desde 91 obteve o título de mestre em Direito em 2005. É advogada desde 1991 e professora concursada da Universidade Estadual de Santa Cruz, a nossa UESC, desde 2004. Autora com livro publicado e artista plástica com diversas obras e exposições. Nosso quarto convidado, Paulo Cidade, escritor, dramaturgo, especialista em gestão cultural, presidente da Academia de Letras de Ilhéus, diretor das artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Eu dou boa noite a todos os convidados e eu franqueio a palavra inicialmente para que cada um de vocês possa tecer as primeiras palavras. Vamos seguir a ordem alfabética aqui de apresentação, começando por Adroaldo Almeida. Boa noite a todos aí que estão acompanhando o FLISBA. Muito obrigado pelo convite para participar dessa mesa. Acabei de participar do Sarau FLISPAC, também lançando o último romance. E aqui eu quero abraçar você, Geraldo, agradecer a sua mediação aí, parabenizar por isso, a Jackson, Hilda. Janilda Badaró foi minha colega de faculdade, nós formamos juntos na Faculdade de Direito de Ilhéus, antiga FES, UES, e é uma amiga. E aqui, parabéns por sua exposição ali, esse Jardim das Flores. O Jackson, eu estive lá na Flingê com ele em 2019, quando lancei um romance lá também. E ele fez lá um excelente trabalho sendo o Castro Alves. Não se parece mesmo, fisicamente. E isso é um elogio, viu, Jackson? E o Paulo Cidade é um amigo especial. E eu estou imensamente honrado de estar dividindo essa mesa com vocês, pronto para quem quer evoluir o que for necessário para contribuir com esse debate sobre literatura e arte no mundo, né, como essa necessidade intangível da existência. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Adroaldo. Jackson, com você a palavra. Maravilha. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Paulo, Adroaldo e Jane. Para mim, assim, é uma honra, né, e uma alegria estar aqui com vocês nesse bate-papo tão importante, né, para falar sobre arte. Pessoas tão importantes aqui, né, para a arte da região Grapiúna, para a Bahia e para o mundo, né? Então, assim, para mim é um prazer, uma alegria e uma honra estar aqui junto com vocês e com esse público, né, que está conectado com a gente, nos assistindo. E é isso, que a gente faça aqui uma conversa, uma reflexão importante a respeito da arte, né? Isso mesmo, Jackson. Muito obrigado.
Jane, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Eu quero fazer uma saudação, primeiramente ao FLISBA, ao Festival Literário Sul Bahia, que está acontecendo desde ontem, 24 de setembro de 2001, ainda em época de pandemia. Os guerreiros clesianos fazendo esse movimento com muita determinação para que a arte e a cultura estejam sempre sobre as luzes da ribalta. E quero também assim, dar um alô aos meus companheiros de mesa. Eu estou me sentindo realmente entre amigos. Como o Adroaldo falou, nós somos colegas na Faculdade de Direito, formamos na mesma turma. É uma grande alegria estar aqui dividindo essa mesa com ele agora para a gente falar em outro assunto, que não é o assunto jurídico, mas o assunto de arte, o assunto de cultura, de literatura. Geraldo e Paulo são confrades da Academia de Letras de Ilhéus, e Jackson Costa, essa grande figura, grande talento e um amigo também. E é realmente uma grande satisfação. Eu quero também saudar, fazer uma anotação de logo sobre os homenageados do FLISBA, especialmente duas mulheres, a Carolina de Jesus, escritora, compositora de samba, que em 1960 já publicou o livro O Quarto de Despejo e Diário de uma Favelada, um livro que tem um grande sucesso e que fala a respeito de que toca em questões sociais de grande importância para a reflexão. É uma grande mulher, foi uma grande mulher. E a Elvira Feipel, que também foi uma grande mulher, que nasceu em Canavieiras e morou aqui em Ilhéus, no Pontal, esteve na sua época compartilhando a sua existência com grandes intelectuais aqui da região cacaueira da Bahia, e mais tarde, quando mudou para o Rio de Janeiro, também teve uma grande convivência com intelectuais brasileiros. Então, assim, e o Paulo Freire, que é grande educador e autor da pedagogia do oprimido. Mas, especialmente, a minha alegria por duas mulheres estarem sendo homenageadas nesse FLISBA de 2021. Salve, salve. Salve. Jane, muito obrigado. Paulo, contigo a palavra. Boa noite a todos e a todas. Eu só queria fazer uma correção na minha mini biografia, Geraldo. Desde essa semana eu não sou mais o diretor das artes aqui da FUNSEB, eu pedi meu desligamento, mas é isso, né? Já venceu minha etapa, porque eu preciso cuidar da nossa Academia de Letras, e aí, a partir de 2022, com certeza, a gente vai vir com força total. Mas eu quero saudar os amigos aqui presentes, né? Jackson Costa. Quando eu falo em Jackson, eu me lembro do que Adonias Filho falou, e você até publicou recentemente que a região sul da Bahia produz escritores, mas não é só escritores, não, são poetas, são atores, são diretores, tanto artista que a gente produz, e de extrema relevância, de extremo sucesso, como o Jackson é um exemplo disso, lá das terras de Macuco, né? Nossa grande Buerarema. Saudar Adroaldo, que é outro exemplo também, que eu passei a admirar, lendo suas obras, e fiquei encantado. E vou terminar a trilogia, prometi terminar, e vou terminar a trilogia lendo seu mais recente livro, né? E saudar também a nossa artista plástica de mão cheia, né? Que é Janiilda, que tem um colorido incrível e que encanta em cada uma de suas paisagens, como se a gente estivesse
entrando nesse universo naif, assim, que é fantástico, né? E Geraldo, claro, sempre um gentleman na apresentação e na condução das lives, São só do Flisba, como da Academia de Letras. E agradecer mais uma vez a toda a equipe que está organizando o Flisba e parabenizar, né, pelas homenagens, como bem Jane colocou. É isso. Muito obrigado, Paulo. Como você bem ressaltou, nós temos uma mesa diversa em termos de abrangência das expressões artísticas que estão aqui presentes. Então, temos escritores, roteiristas, atores de teatro, cinema, televisão, escritor e artista plástica, e um escritor, dramaturgo e gestor, tanto público quanto cultural. E nada melhor do que essa diversidade para falar sobre a temática principal da mesa, a necessidade da arte. Então, eu já inicio com a pergunta, explicando que a dinâmica aqui a gente vai fazer provocações e que, por espontaneidade, vocês poderão se manifestar na ordem que preferirem. E a primeira provocação seria: por que a arte é necessária? Bom, então, vamos lá. Eu vou começar também com outra provocação. A arte, ela é extremamente necessária, como dizia, parafraseando Ferreira Goulart, né, porque a vida em si não basta, né? Então, a gente precisa da arte para poder se alimentar. A arte, ela, de fato, ela cura os males da alma, né? Se a saúde cuida do corpo, a arte cuida da alma, a literatura, enfim, todas as manifestações que podem, enfim, levar alegria, prazer, né, satisfação, tal. Uma prova disso foi esse período pandêmico que a gente passou aí, desses últimos 365 dias e mais alguns dias de 2021, praticamente quase o ano todo, quase 2 anos, como Jacques falou inicialmente, né? 2 anos, e se não fosse a arte, certamente que o número de suicídios aumentaria, o número de pessoas deprimidas aumentaria, e sem ela já acontece isso. Imagine se ela não tivesse aqui presente, né? Foi uma boa para o setor literário, porque finalmente as editoras começaram a respirar um pouquinho, as livrarias também que venderam de forma online respiraram um pouco, porque houve um consumo muito grande de livros, e na próxima pesquisa do livro na leitura do Brasil, que deve sair agora no finalzinho do ano, vocês vão ver que o brasileiro lê um pouquinho mais, né, nesse ano, embora a gente tenha uma estatística muito pequena, muito baixa de leitura. Mas é isso, a arte, ela consegue ver aquilo que a gente não consegue enxergar a olhos humanos, né? A arte mexe por dentro de você, ela consegue exteriorizar aquilo que você está sentindo. É como no teatro, né? Eu sempre dizia que no teatro você tem a possibilidade de se conhecer e conhecer o outro, né? Você consegue enxergar você ali, né? Sobretudo quando você vai, como Brecht dizia, a partir do seu distanciamento, onde você está ali interpretando, mas ao mesmo tempo você está se vendo, fazendo aquilo, criando uma outra realidade, né? Uma outra realidade que não deixa de ser real. Às vezes a gente diz assim que os escritores, qual a função dos escritores? É escrever mentiras, né? Mas só que essas mentiras não são inverdades, né? Na verdade, elas são uma outra realidade que está ali posta a partir da visão, da idiosincrasia de cada um escritor, de cada um artista. Eu acho que a arte é isso aí. Então, eu posso falar, então, agora? Vai, Jane. Então, eu vejo a necessidade da arte em 2 prismas. A necessidade do artista de expressar os seus sentimentos, de, através da criatividade, falar através da sua história, falar da sua história, do seu mundo, da sua forma de ver o mundo.
E a expressão artística, ela é inerente do ser humano, porque nós podemos verificar assim, que a criança antes, ela já dança, ela já desenha, é um processo muito natural a criança fazer arte. E desde os inícios dos tempos, né, desde a pré-história, que os homens utilizam da arte para o lúdico, mas também para a comunicação. Como exemplo, a arte rupestre, as artes rupestres, que tem em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, em vários estados brasileiros, nós temos a arte rupestre, que significa dizer a arte gravada nas pedras. E, então, assim, é do instinto humano a arte, a necessidade da arte, a necessidade de expressar. Por um lado, por um viés, é isso, né? O artista tem essa necessidade de expressão do espírito. O próprio espírito humano traz em si essa necessidade de expressão. Do outro lado, tem também a questão social da arte, a questão do espectador, do social da arte. Através da arte, o ser humano pode se desenvolver, pode adquirir conhecimento, pode trabalhar a própria inteligência, pode mudar a sua visão de mundo, pode crescer de uma forma ou de outra. Então, a arte o artista implica na atuação do artista e na atuação do espectador, daquele que recebe. Então, a princípio, são essas as colocações a respeito da necessidade da arte. Jânio, muito obrigado também pela intervenção sua e de Paulo. O pessoal tem falado um pouco de ruído. Eu peço que observem quando estiverem utilizando o fone. A gente tem um microfonezinho aqui na lapela, né? E para ele não ficar batendo de repente, pode ser isso. Se ele estiver batendo na roupa ou alguma coisa assim, pode ser isso o ruído, de repente. Não sei. É uma questão. É isso, Adroaldo e Jackson gostariam também de acrescer algum comentário com relação à necessidade da arte? A não ser que o Jackson queira me antecipar, senão eu posso falar. Pode falar. Ô, Jackson. Depois de você, meu amigo. Tá bom, meu irmão, obrigado. Olha, primeiro eu fico feliz com esse tema desta mesa. Tem um livro de um político e filósofo, também escritor austríaco, com este título, A Necessidade da Arte, de Ernest Fischer. Então, esse livro é um livro dos anos 50, que eu sugiro para quem não leu, quem está ouvindo a gente. É um livro muito bacana. Ele era um filósofo marxista e viveu muito tempo em Moscou, então tem muita visão da arte socialista, do realismo socialista. Mas ele também, depois, mas serve para a gente, ele avança ou retrocede, depende do lado ideológico que você está, isso não importa. Eu acho que ninguém é isento, como o próprio Paulo Freire, quem está agora comemorando o centenário de nascimento, dizia que não há isenção, né, nem dos juízes, todo mundo está limitado por uma base ideológica. Agora, a sua base é inclusiva ou excludente? Paulo Freire perguntava isso. Então, na necessidade da arte, de Ernest Fischer, ele descreve a arte como um substituto da vida. E o Nietzsche dizia que temos a arte para não morrer de verdade. Então, Jackson, que é um artista completo, mas mais ator do que as outras dimensões da arte, eu e o Paulo, que somos exclusivamente escritores, e Jane também é pintora. Então, nós estamos aqui com um quadro bem representativo disso, de captar emoções e fazer com que as pessoas vivam, porque não dá para ter apenas o destino biológico incontornável que todos nós temos. Então, para suportar isso, é necessário a arte. Então, a arte é uma necessidade
usando um clichê, um lugar comum, uma necessidade de alimento. Nós estamos nos alimentando de uma coisa intangível, intocável, mas que aí entra por todos os poros, nos emociona, nos faz viver. Por você, se você busca, como uma escritora francesa dizia, que a arte é o selo da eternidade. Então é isso que a gente busca realmente. E como o Jane pontuou bem, também o Paulo, que esses dois lados, do artista e o consumidor da arte, que para mim eles se encontram, se imbricam e terminam sendo a mesma pessoa. E depois vieram essas artes performáticas que realmente interagem, até nas plásticas, que tem as instalações e tudo mais. Então, e aí o Paulo citou essa frase conhecida do Ferreira Goulart, perfeito. Então, resumindo o que eu disse, a arte é uma necessidade urgente da existência. E, para mim, Adroaldo, no meu entendimento, o mundo real é o mundo da arte. O mundo que eu vivo é o mundo do cinema, o mundo da literatura. Esse mundo existencial de respirar, comer, para mim, esse é que é o mundo ficcional. E o mundo de uma arte, entre aspas, sofisticada, quanto mais aparentemente difícil, mais melhor é. Para mim, eu fico muito satisfeito em ler Grande Sertão Veredas, em ter dificuldade de entendimento, parar, retroceder parágrafos. É isso que dá prazer para a gente. Um cinema aparentemente hermético, mas que não é, porque não tem hermetismo nenhum. Porque se tudo é vida, não está fechado. Se tudo é vida, está aberto, na verdade. Eu vi Jackson lá na Fligê, em Mucugê, fazendo Castro Alves. Pô, bicho, eu me emocionava. Eu chorava e não tinha tomado vinho, não. Que é bacana, que aí o Baudelaire dizia que a gente tem que se embriagar de alguma coisa, de vinho, de poesia, de virtude. Então, a arte é isso. É a nossa embriaguez diária. Então, Jackson, agora eu passo para você, viu, meu irmão? Olha, esse ano, Carolina, começou hoje, Carolina de Jesus, no Instituto Moreira Salles, uma exposição sobre a Carolina de Jesus. Hoje, no Instituto Moreira Salles. Bacana. E tem aí também no site do Instituto Moreira Salles. Valeu! Vai, Jackson. Bora, Jackson. Obrigado, Adroaldo. Nada. Jackson está com o fone fechado. Continua fechado. Acho que abriu e fechou. Mistério, né? Tá aberto agora. Agora foi. Né? Agora abriu. Pronto. Eu saí há poucos instantes, mas graças a Deus consegui voltar. Se acontecer, eu espero que, né, eu consiga voltar novamente. Breve. Mas, assim, muito legal estar ouvindo Adroaldo, né? Paulo, Jane, e, assim, me nutrindo, né? Me nutrindo, porque é o que foi falado mesmo, a necessidade da arte. E aí falo também, da mesma forma que Adroaldo falou, assim, a felicidade desse tema, né? Para esse bate-papo. Porque eu também vejo assim, como todos falaram, né? Eu vejo que a arte ela deve ser colocada por qualquer instituição, governos, como uma cesta básica, um elemento da cesta básica, porque ele nutre o ser humano de toda uma sociedade, né? Feliz a sociedade que tem assim um respeito, que tem um reconhecimento, que tem a arte, né, na sua pauta, porque ela é capaz de transformar o ser humano, mesmo aqueles que não têm o contato direto com a expressão artística, né? Se uma sociedade é transformada de um modo geral, ela consegue chegar lá nas periferias, vamos dizer assim, daquelas pessoas que têm menos contato com a obra de arte, não é? Então, assim, por exemplo, eu fiquei assim maravilhado quando eu li uma certa feita que na Grécia Antiga os médicos, nos seus receituários, eles receitavam também teatro, né? Lá na cidade de Epidauros, mandava o povo ir para o teatro de Epidauros para poder se restabelecer de alguma enfermidade. Então, é o que foi falado aqui, né, por todos. Como é uma coisa também, uma necessidade espiritual, como o Jane fala, porque a gente passa a ter uma percepção melhor da vida como um todo, né? Não é um simples adorno, não é uma coisa assim que deva servir a uma elite,
né? A arte ela nasce para todos e é importante que ela seja proposta para todos da sociedade, para que todos tenham o direito, assim como o sol, né? O sol é para todos, ele não faz distinção. O sol não entra só na casa do cara que tem dinheiro, ele entra naquele barraco lá e às vezes entra até mais porque não tem telha, né? Falta uma telhazinha ali, aí ele entra mais ainda para aquele necessitado. E dentro das falas todas aqui, eu fiquei pensando assim, por exemplo, o poeta fingidor, né? Adroaldo falando aqui, né? O poeta fingidor de Fernando Pessoa, ele fala de como o ser humano pode se transformar através da arte. Quando ele diz, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, a arte ela é capaz de fazer com que o cidadão pare de ser uma pessoa que fica reclamando das dificuldades da vida e torne a dor dele numa coisa que seja sublimada, né? É isso que o poeta diz, né? Que o Fernando Pessoa diz, né? E ele continua, e os que leem o que ele escreve, o que o artista, né, escreve, o poeta, o escritor, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de cordas que se chama coração. Então, através da arte, a gente tem essa possibilidade de ter uma percepção da vida, uma percepção do outro, de se tornar uma pessoa mais humanizada, de estender mais a mão ao outro, de fazer com que uma coisa que ainda não tem beleza, a gente possa transformar, né, numa rua, num bairro, numa casa, numa cidade que tenha mais beleza, não é? Que é aquela máxima que diz do poeta, que é o que tira de onde não tem e coloca onde não cabe. Né? Esse é o papel da arte. Às vezes a gente vive uma realidade que parece que a gente não pode ir para lugar nenhum, parece que a gente não pode ser feliz, mas se a gente ampliar a nossa percepção através de um livro, através de um filme, de uma música, de uma pintura, de uma expressão no palco de um artista, a gente pode se melhorar e melhorar essa sociedade. É isso. Muito obrigado, Jackson, também por sua intervenção. E estamos todos em convergência a respeito desse significado da arte e da importância da arte. Daí a gente vai para a segunda provocação. Sim, Geraldo, eu ainda sinto necessidade de fazer uma colocação a respeito da arte. Fique à vontade. A questão da... Existe possibilidade de maior liberdade, de se encontrar maior liberdade do que fazendo arte? Fazendo arte, a gente transforma, tem o condão de transformar completamente uma realidade, porque esse poder de criação nos dá asas para a gente ir aonde queira ir. O artista plástico, o escritor, o poeta, aquele que faz o teatro, que faz a peça, faz a performance, enfim, a dança. Então, assim, pode criar novas realidades. A arte cria novas realidades. Realidades que, na verdade, não existiram. A arte nos dá ao artista asas para voar muito longe, até onde queira. E ao espectador, idem, porque nem sempre o espectador recebe a arte, um recebe a arte do mesmo jeito que o outro, cada um tem a sua própria percepção, tem a sua própria história de vida, enfim, cada um recebe a arte de uma forma diferente. Eu quero também fazer aqui uma observação. Quando foi falado no tema necessidade da arte, eu comecei a refletir um pouco sobre isso. Então, assim, eu me lembrei da grande artista plástica mexicana Frida Kahlo, que durante todo o sofrimento de vida que ela teve com as questões de saúde, ela se saía dessa dor através da arte. Então, ela teve uma necessidade de se expressar. Ela realmente
criou asas, estando ali no leito de hospital, deitada, com aqueles coletes ortopédicos, né, que não eram fáceis, e, no entanto, era um espírito completamente livre, e só mesmo a arte para permitir que assim seja, né? Jane, muito boa a sua intervenção acerca da liberdade e dessa relação intrínseca que a liberdade tem com a arte, quer dizer, que a arte tem com a liberdade. Me parece muito que não existe arte sem liberdade, e ainda que as pessoas criem condições de controle e condições de pressão sobre a sociedade, eventualmente essa sociedade vai se expressar através de uma arte que busca liberdade. Então, ela está sempre enfrentando essas situações de anti-liberdade, digamos assim, e sempre se fazendo uso dessa liberdade. E ela tanto utiliza a liberdade a favor de quem produz a arte, quanto de quem desfruta da arte também, né? Então, é uma relação bastante interessante, e a gente viveu isso de alguma maneira com essa situação da pandemia, como já foi falado aqui, em que nós nos tornamos enclausurados em nossas casas, e a arte foi um grande fôlego, foi um grande respiro aí dentro das possibilidades que nos eram acessíveis de leitura, de televisão, eventualmente um teatro que ocorreu na internet, ou exposições eletrônicas que também ocorreram. Então, como a arte foi esse ambiente de fuga, de respiro, de liberdade da pessoa, né? Dentro de um momento de certa clausura aí. A gente convergiu bastante a respeito desse tema, como eu disse, e a gente pode refletir sobre o outro lado também. A gente percebe a arte é necessária, mas ela também necessita de alguma coisa? Essa seria a provocação. Do que é que a arte necessita? Tem ordem para falar, Geraldo? Pode ser qualquer um? É livre. Eu sou muito ansioso e converso mais do que Riobaldo. Então, eu fico querendo... Lamento muito que a gente só tem 1 hora e 4 pessoas, e você também, 5, na verdade, para falar sobre esse tema tão profundo. Mas deixa eu interferir aqui. Olha, a arte precisa de muita coisa. Primeiro, eu queria completar o raciocínio anterior. Olha, se alguém me perguntasse assim, o que é exatamente a arte? Eu falava, olha, é uma coisa, um instrumento, um equipamento, um insumo, o nome que você queira dar, que dá forma e visibilidade para as nossas emoções. Arte é isso. Senão a gente ficaria totalmente preso. As nossas emoções, como é que elas se expressam, qual é a forma que ela tem e como ela aparece pela pintura, pela literatura, pelo cinema, pelo teatro. Isso é arte. Arte é alguma coisa que dá forma e visibilidade para as emoções da gente. Se não fosse isso, não existiria, não teria, as emoções ficariam sempre sufocadas. Outra coisa sobre liberdade, o que Jane falou. Qual é o meu entendimento? O meu entendimento é que todo Estado é opressor. Todo e qualquer Estado é opressor. Não importa se é um sistema de ditadura política ou se é um sistema de ditadura econômica, por exemplo, que oprime uma pessoa para não se destacar. A liberdade, ela existe com o artista. Não importa o estado que ele viva, sobre qual estado ele esteja sendo oprimido, porque ele vai sempre estar sendo oprimido e vai encontrar uma forma de se expressar. Ele vai contar. Agora pode ser que o cara morra cedo. O cara entrou na casa de Garcia Lorca, puxou ele, levou para o meio do mato, atirou e matou o cara. Foram assim que os fascistas espanhóis fizeram. Mas até hoje, Jackson está aí encenando a casa de Bernarda Alba, não sei o que, lá, não sei o que lá. E ele se expressou. Então, a liberdade está com o artista, não importa o estado que esteja, todo estado é opressor. Agora, o que é que a arte precisa? Independente dos artistas, o que ela precisa de prestígio, de reconhecimento e poder estatal. Porque o poder
pertence à sociedade, a ela se destina. Isso é uma lição de sociologia que todo mundo no primeiro ano da faculdade deu, em qualquer faculdade. Então, se o poder pertence à sociedade, a ela se destina, esse poder tem que vir para a arte. Então, em qualquer país do mundo, o Estado tem que apoiar a arte. Isso é coisa de terceiro mundo, de Brasil, não, de qualquer lugar. Os grandes artistas americanos, da Europa, da Ásia, de onde seja, tiveram o Estado apoiando ele. Então, o Estado está apoiando a gente, não é um favor que faz. O FLISBA, por exemplo, no próximo ano, precisa de uma emenda parlamentar, de algum parlamentar do sul da Bahia, tem que botar dinheiro, tanto parlamentar estadual como federal, fazer uma emenda ao orçamento, destinando um dinheiro para a Academia de Letras de Ilhéus, ou quem seja, para apoiar o FLISBA. É um favor que o deputado vai fazer? Não. É uma obrigação. É o dinheiro da sociedade voltando para a sociedade e de forma lúdica. O Jacques fez uma frase extraordinária, de uma simplicidade, que é o simples que é o importante, que é o difícil de fazer. Então, ele disse, a arte tem que estar na cesta básica. Eu vou lhe adiantar logo que eu vou roubar essa frase. Eu não vou falar de arte, eu vou falar isso, Jacques. Mas eu vou citar seu nome. Eu vou lhe dar o crédito. Falar, foi um amigo nosso, o artista Jacques, eu gosto disso. Então, a arte tem que estar na cesta básica. A arte tem que estar na cesta básica. Resumindo, então, o que é que a arte precisa? A arte precisa de prestígio e recurso para aparecer. O Estado tem que devolver o que a sociedade está dando para ele em forma de arte. Tem que botar dinheiro para o FLISBA do próximo ano. Temos que cobrar dos nossos parlamentares e das prefeituras também. Para isso, não importa o Estado que esteja nos oprimindo. Qualquer Estado vai estar nos oprimindo, não importa qual seja ele. E nós vamos estar sempre com liberdade para dizer nossas coisas. Repetindo, eu converso mais do que Riobaldo. Só complementar aí, Geraldo, rapidinho. Me ausentei aqui 3 minutinhos, eu tive que fazer um negócio ali rápido, que eu falei que eu estaria às 9 em ponto, mas já está tranquilo. É verdade, Adroaldo tem razão nesse sentido aí. E quem colocou o que Jacques falou da questão da necessidade na cesta básica, e Adroaldo também reforçou, foi o nosso saudoso poeta Ali Salomão, quando ele trabalhou no Ministério da Cultura. Ele sugeriu isso ao ministro Gilberto Gil, ele era secretário na época, né? De que na cesta básica, além de ter feijão, arroz, ele tivesse um livro, né? Para que as pessoas pudessem, de fato, consumir, né, a arte. Isso é extremamente importante. Eu concordo com você em relação às emendas, Adroaldo. Essa semana eu fiz uma movimentação alguns deputados e o deputado Cacá Leão já concedeu uma emenda, vai agora para a gente, de R$150 mil para a gente realizar a FLIUS 2022, em julho de 2022, né? Eu acho que é por aí, você está certíssimo com isso. Eu aproveito a esteira para fazer a leitura aqui do artigo 215 da Constituição Federal, que diz: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Direito constitucionalmente garantido. Segue Jackson ou Jane. Então, quer falar, Jane? Posso falar, então. Eu vejo que eu estou absolutamente contemplada com as falas que me antecederam, né? Então, assim, é importante que o poder público tome para si a responsabilidade de patrocinar os eventos culturais, os artistas, tanto a nível federal, quanto a nível estadual e a nível municipal também. É muito importante. Como eu já falei dito, outra questão também que eu vejo é que as escolas precisam também fazer um trabalho mais efetivo com relação à educação da arte. E, inclusive, com projetos que inspirem a formação de plateia. Porque a formação de plateia também é uma necessidade da arte. Né? Se a arte existe, a arte é tudo que nós já falamos,
é um acesso à liberdade, é um acesso à ampliação de conhecimento, à transformação da sociedade. Então, é importante o processo educativo. É importante mostrar, trazer desde cedo as crianças, levar para o teatro, levar para as exposições de arte, promover leituras com as crianças, performances, trabalhar sobre todos os aspectos, tanto as crianças assistindo, sendo espectadores, quanto sendo também protagonistas, trabalhando a arte nas crianças, mostrando o quanto é importante a arte para a nossa existência. Uma outra questão também que eu quero assinalar diz respeito à questão da mulher na arte. Eu estou aqui na representação feminina, porque nós estamos numa mesa em que a maioria são homens, e então eu me permito ser representante feminina nessa mesa. E, assim, dentro de todo o contexto das dificuldades das mulheres saírem do espaço privado para o espaço público, então, também na arte, as mulheres têm grandes dificuldades. A nível de escritoras, nós temos assim um percentual ainda muito pequeno em relação aos homens. Inclusive, assim, as editoras não prestigiam, não costumam prestigiar muito as mulheres. Assim, um exemplo para ilustrar isso aí. A autora de Harry Potter, quando ela levou o trabalho dela para a editoração, depois de algumas portas na cara, né, vamos dizer assim, desculpem, não é muito delicada essa forma de falar, mas na verdade foi bem isso. Então, enfim, quando um editor aceitou publicar a obra dela, sugeriu que ela não colocasse o nome dela de mulher. Então, foi JK e o sobrenome. Então, esse tipo de situação aconteceu e acontece até hoje. Existe. É incrível que, em pleno setembro de 2021, ainda as mulheres ainda precisem levantar a bandeira do feminismo em todos os aspectos, em qualquer contexto que seja, inclusive do contexto artístico. Existe um atraso na própria história, né? Porque existiram as escolas de belas artes, as que iniciaram no Brasil, não aceitavam mulheres se matriculadas em suas turmas, né? Porque ali existiam aulas de anatomia e aulas de modelos vivos, o nu. Então, as mulheres não podiam, socialmente não seria aceitável as mulheres participarem desse tipo de ambiente, né? A sociedade não aceitava. Então, existem questões que dificultam o próprio caminhar da mulher no contexto artístico. Escritoras também, pintoras. Inclusive, assim, na Idade Média, as grandes escritoras, cientistas, pintoras, né, artistas plásticas, estavam dentro dos conventos. Faziam iluminuras, faziam... somente dentro do convento elas tinham acesso a esse tipo de conhecimento, porque fora deles não lhe era permitido. Então, assim, ainda hoje, na atualidade, eu também vejo que as mulheres também precisam de espaço. Vejamos nas academias de letras, né? As academias de letras, até hoje, a grande minoria são mulheres. E foi uma peleja, uma labuta para a primeira mulher entrar na Academia Brasileira de Letras.
80 anos de fundada a Academia Brasileira de Letras, a primeira mulher conseguiu entrar. E não foi por falta de solicitação, de reivindicação, não, porque várias outras fizeram pedidos oficialmente encaminhados às presidências e o direito era negado pelo simples fato de serem mulheres. E até na própria Academia de Letras de França, foram 300 e tantos anos de existência da academia para que a primeira escritora mulher fosse aceita. E, enfim, eu estou fazendo questão de pontuar que existe uma diferença de necessidades entre o artista homem e a artista mulher. Espero que os novos tempos venham trazendo melhorias nesse sentido, né? Porque a própria Constituição brasileira garante direitos iguais, né, para homens e mulheres, sem distinção de gênero e tal. Então, é isso. Essa é a minha colaboração. Muito obrigado, Jane. E muito pertinente. Eu passo a palavra para Jackson. Então, é maravilha. Eu também me sinto contemplado pelas falas. Ainda bem que Paulo falou ali do Ali Salomão, né? Figura fantástica. Eu já ouvi também muito essa colocação por Paulo Dourado, não é? Dessa necessidade da arte ser uma coisa, um alimento básico mesmo, né? E fico pela pergunta, né? Se tem alguma necessidade, se a arte tem alguma necessidade, né? Já foi falado aqui, né? Mas aí eu vejo assim que a arte não precisa de nós, né, seres humanos. Ela existe como uma flor que nasce ali no campo. A flor que nasce no campo não nasce para ninguém. Ela se expressa na beleza dela pela conexão dela com a própria natureza divina, né? Nós é que precisamos e temos essa necessidade da arte, então a necessidade é que a gente desperte para ela, não é? Desperte para essa sensibilidade que é mais atribuída ao feminino, como colocou muito bem Jane, né? E assim a gente poder se aproximar mais dessa beleza do feminino e ser menos bruto, menos pedra bruta, menos preconceituoso, né? Caetano fala uma coisa bonita que é atribuída ao feminino, que uma mãe, um filho gay, um filho bandido, ela ama do mesmo jeito, não é? Então, assim, não tem distinção. Então, a arte é capaz de trazer para nós essa percepção, não é? E acolher o outro com a diferença, com todas as diferenças que somos, e isso também que é a grande beleza da vida, né? Então, assim, muito legal essa pergunta, assim, pela necessidade, né? É o que a gente vem falando desde o começo, né? É uma necessidade que foi expressa na minha vivência, né? Nos meus 55 anos, não tinha vivenciado ainda um momento em que a arte nos salvou e vem nos salvando, né? Muito mais, como diz o poema de Mário Quintana, lá quem faz um poema salva um afogado. Nós nos salvamos e continuamos nos salvando nessa pandemia, muito pela arte. Obrigado, Jackson. Aproveitando essa expressão que você falou e essa figura materna da arte que nos acolhe, que cuida de nós, eu dirijo a você e aos demais membros da mesma pergunta, que se vocês se sentirem confortáveis para fazer, vocês fazerem um relato da vida de vocês, em que a arte mais se fez necessária, como a arte participou de um determinado momento, que ela foi, assim, transformadora e imprescindível, sabe? Eu posso começar, então? Vou procurar ser breve, né? Porque quando Adroaldo falou que temos 1 hora, eu falei, meu Deus, né? Preciso ser mais breve para poder, né, todos poderem trazer uma contribuição. Eu não sei quem eu seria, o que eu seria se não fosse a arte, que para mim começa com o circo. Eu morava ali dos 6 aos 10 anos de idade, na beira do Rio Cachoeira, de frente à minha casa. Do outro lado, na outra margem do rio, era o lugar oficial de Itabuna, onde se armavam os circos, os grandes circos, que hoje tem um shopping Jequitibá, né? Mas era um cenário lindo, tinha uma fazenda linda, cartão postal, assim, uma coisa belíssima. E quando eu via chegarem aqueles homens rudes para montar, fincar mastro, puxar aqueles mastros como quem
parece aquelas coisas de navegação, né, de puxar vela e tudo. E de noite eu via que os homens mais leves eram os mais rudes durante o dia, que são aqueles palhaços, né? Aqueles palhaços que os mais engraçados são aqueles caras que você olha para ele e vê assim, parece um tronco, uma figura, né, que tem um trabalho todo braçal. E eram os mais leves, eram os palhaços que traziam encantamento. Então, ali, eu me encantei. Eu queria sempre viajar com o circo. Eu sempre quis viajar com esse grupo mágico que é o circo quando chega na cidade. E mais para frente, quando eu comecei a ver teatro, quando eu vi teatro a primeira vez, foi outro susto que eu tive. Eu vi que eu poderia me expressar nesse mundo através da arte. Então, a arte ela tem essa possibilidade de fazer com que aquela pessoa que tenha alguma visão do mundo, e todo ser humano tem, ela possa se expressar e dizer alguma coisa que sirva para quem ouve, que sirva para todos. Então, ali eu comecei a ver que eu não me encantava tanto com a escola que eu estudava, com os professores, embora eu tenha tido grandes professores, né? Tomara que alguns deles estejam aqui nos assistindo, mas eu não tive assim um encantamento no colégio. Esse encantamento eu tive com o teatro. Quando eu ia para o colégio, levava meu texto aqui, o professor estava falando, eu já mudava o foco para cá, para o texto, porque me encantava mais, porque tinha uma possibilidade da arte. E essa possibilidade pode existir também na educação. Um professor que encanta, ele encanta pela arte de ensinar, na arte de saber trazer para as pessoas. Então, para não me alongar, eu poderia ficar aqui falando muito, mas assim, eu sou o que sou hoje e sei que sou pequeno, mas eu era muito menor. E as coisas que eu sei, que eu percebo, que eu consigo entender em mim e no outro, eu devo à arte. Porque não serve só para a pessoa estar num palco, não serve só para a pessoa assinar um livro. Não é para isso, não é para a vaidade somente. É também para a vaidade, porque nós somos. Mas é para transformar o ser humano, e ela transforma, é capaz de transformar qualquer ser humano. O que faz, né, como foi falado aqui, e o que assiste, o que contempla a obra de arte. Maravilha. Eu queria complementar aí, fiquei empolgado com a fala de Jacques. Eu só viajando aqui enquanto ele estava falando aí. Eu vou emendar a minha experiência com a pergunta anterior, que eu acabei não comentando, né? Porque eu tive que me ausentar em 2 minutinhos. Mas, assim, eu acredito que a arte é uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. A arte precisa da gente também, né? Por exemplo, o que seria o ator se não tivesse uma plateia? O que seria de um artista plástico se não tivesse alguém para ficar sentado em um banco contemplando aquela beleza ou tentando entender o que o artista quis dizer? O que seria a poesia se não tivesse a sua musa inspiradora, se não tivesse seu momento inspirador? Então, eu lembro que o que me moveu a me descobrir, de fato, foi a literatura, e, paralelo a isso, foi o teatro. Quando eu li um livro de Conan Doyle, né, aquele escritor inglês que criou Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho, a primeira obra que ele escreveu, né, quando eu li, assim, sem a obrigatoriedade de ler um livro, que às vezes tive bons professores que estimularam muito a literatura, e com isso eu quero dizer que eu acho que todo mundo deveria e poderia ser educado através da arte, né? Quando eu li Conan Doyle, e que eu li Um Estudo em Vermelho, eu fiquei assim fascinado e tentando entender aquele mundo. Poxa, se é possível um detetive, através da literatura, fazer tudo isso, deduzir tudo isso de forma tão mágica, como é que o cara consegue descrever a pessoa que esteve naquele ambiente com o tamanho, o cheiro, o movimento e tal? Quer dizer, a magia da literatura, né, transportada para a realidade, fez com que assim, eu ficasse invocado com aquilo, né? Então, eu mergulhei nos livros de tal maneira que eu disse, poxa, é isso que eu quero fazer, eu quero escrever. Só que, paralelo a isso, veio o teatro, que me ajudou mais ainda, porque o teatro, ele tira você de uma visão assim e faz isso, né? Você consegue enxergar o mundo de outra maneira, você consegue, engraçado, teatro é psicologia, teatro é geografia, teatro é tudo isso aí, porque você consegue entender como o outro age, né? Você consegue
sentir a sensação do outro, você consegue prever, eu diria até, às vezes faz previsões do comportamento do outro a partir do teatro, porque você consegue entender esse processo que se dá, né? Então a arte faz essa coisa maluca com a gente, né? Certa vez eu vi um livro, tem uns 20 anos esse livro já, de José Casseto, um escritor espanhol, um livro chamado, quando a Adroaldo falou Necessidade da Arte, eu me lembro desse outro livro, que é um contraponto, que é a desumanização da arte, né? Quando ele fala desse processo de você primeiro se conhecer, primeiro se entregar, para depois você poder se abrir para o outro. É quase que uma coisa meio socratiana, né? Se diria assim, que conhece-te a ti mesmo para depois você avançar. Então a arte permite isso, né? Permite essa possibilidade de você mergulhar dentro de você, né? E o que é mais importante, compreender aquele que se aproxima de você. Quando eu descobri isso, aí eu não quis mais abandonar esse caminho, não. É aqui que eu quero passar meus últimos dias, ou escrevendo, ou assistindo um espetáculo. Até hoje eu choro com um filme que passa. A gente se emociona, não tem jeito, né? A sensibilidade da flor da pele, né? Eu já vi Jackson interpretando vários personagens. Engraçado que um dos personagens mais cômicos que eu vi, que eu ajudei a produzir, foi Dona Flor, seu Dona Maria, na época, em 1992. Eu estava ali iniciando, e ele fazendo o vadinho, e tinha umas cenas assim cômicas, mas assim, a força da interpretação de você ver aquele personagem da obra de Jorge Amado ali na sua frente, como se, pô, você vê, rapaz, esse vadinho existe mesmo. É tanto que Jorge Amado levantou e falou, você que me arrepiei, eu lembro disso, Jorge Amado falando, né? Jacques deve lembrar, levantou no final do espetáculo e falou, essa é a montagem mais real da minha obra. Ó, que estou falando em outras palavras, mas ele disse mais ou menos isso aí. Aí todo mundo se emocionou ali, né? Poxa, a gente que trabalhou naquela produção, os atores que estavam ali e se entregaram assim de corpo e alma, né? E isso foi fantástico, a arte faz isso com a gente. E eu estou emocionado só de falar disso aí. Valeu. A biografia de Jackson tem essa referência a respeito dessa ocasião, né? E dessa expressão, inclusive a respeito da interpretação do personagem Vadinho, feito por Jackson, dizendo que foi a melhor interpretação que já feita. Ô, Geraldo, vou deixar a Jane para o final, porque é mulher, para ela fechar aí bacana, a experiência arrematar. Ela falou, é o contrário, né? Só um adendo aqui antes de contar a minha história. Nós estamos aqui numa pré-produção de um longa-metragem, aqui que eu digo em Tororó, com a ajuda de Luiz Sérgio Ramos, Gideon Rosa, Betsy de Paula, eu. E nós vamos começar com oficinas aqui de atores, atrizes e técnicos. Vou te convidar, viu, para você vir aqui em Tororó, para falar para esses meninos aqui, na pré-produção desse filme, viu, meu irmão? Depois eu vou entrar em contato com você aí no particular, porque comi a melhor carne de sol do mundo. Mas se eu falar sobre a experiência, Geraldo, e a história de Paulo também me emocionou. Olha, eu acho que eu fui salvo 2 vezes pela arte. E quando eu digo isso, não é um eufemismo. Na minha adolescência, na minha adolescência mesmo, ainda, 15, 16 anos, eu era de uma revolta desnecessária muito grande. Bebia, fumava, brigava, era, como diz Elomar, um acabador de feira. Tive um acidente de automóvel terrível, quase morro, perdi um bocado de coisa no rosto, enfim, horrível, minha família não aguentava e tal. Aí chegou uma professora no meu ginásio em Tororó de Itabuna, Rita Veloso, que era professora de inglês e fazia arte e tal, construiu uma série de peças, esquetes com a gente. Um dia eu apresentei um monólogo da Cecília Meirelles, que chama o Camelô Caprichado. O cara vendia uma caneta. Mas esse monólogo tem aí no Google, todo mundo vai ver. E eu fiz isso bem pra caramba. Aí fui convidado para a cidade vizinha, Itapetinga, Picuí, Guaí, isso nos anos 70. Aqui em Tororó mesmo, fora, nos clubes, fora da escola, e me tornei uma celebridade local. Aí eu deixei de brigar no futebol, de beber demais, de fumar demais, de correr de carro demais, enfim. E voltei para a arte, gostei de teatro, fui ler tudo e tal. Nisso eu passei para a EMARC, que hoje é o IFE, fui embora lá para Uruçuca, tive poesia publicada, me salvou. Depois dos 50 anos, aí passou. Virei isso, virei aquilo e pá. Depois dos 50 anos, eu já tinha sido prefeito da minha cidade,
Aí meu irmão mais novo morre, um cara com 51 anos de idade, mais novo ano do que eu. Nós crescemos assim. Aí me abateu tudo, assim, uma depressão, como se eu já tivesse cumprido minha vida. Já fui prefeito, já tive filho, formado, não sei o que e tal, não queria mais nada na minha vida. Aí eu falei, bicho, volta para a arte, vai escrever, homenagem a teu irmão. Aí esses 3 romances são depois disso. São todos agora, 16, 19 e 21. Então, o teatro lá, quando eu tinha 15, 16 anos, e a literatura agora, que eu estou com 59, mas, digamos, depois dos 50. Então, essa experiência pessoal que você pediu, Lavínia, é essa. Eu digo isso sem nenhuma exaltação, nenhum eufemismo. Me salvou 2 vezes. Primeiro, o teatro, na loucura da adolescência, depois a literatura na meia-idade. Eu estava desistindo assim das coisas, achava que tinha cumprido tudo. E aí eu recomecei. E eu estou agora, isso aqui para mim me ajuda muito. Eu quero tirar essa capa de político partidário de mim, porque político a gente sempre será, mas eu não quero disputar eleições, não quero ser enxergado como um cara que foi prefeito, diretor de estatal, não sei o que, quero nada disso. Eu quero ser escritor. Então, quando eu apareço aqui, eu fico numa felicidade tão grande, invejando vocês, e vou aí na exposição de Jane, quero que Jacques venha aqui, Paulo, vou visitar você na academia. Bacana, não quero que ninguém fale em partido, em disputa eleitoral. Então, eu estou começando com 59 anos. Então, a experiência é essa. Obrigado. Que coisa boa. É de emocionar, né? Ouvir essas palavras. Nossa, parabéns. Então, eu quero voltar também um pouco na pergunta anterior e dizer que é importante que existam espaços culturais. Eu sinto, né, na pergunta do que a arte necessita. A arte necessita de espaços culturais também. Os artistas precisam de espaços culturais. Eu penso que nós estamos assim numa defasagem. Em Ilhéus, que é a minha experiência mais próxima, eu vejo que nós precisamos ter mais espaços. Os espaços que nós temos precisam ser mais bem cuidados. Nosso teatro, enfim. Felizmente, temos o Museu da Capitania, que, embora precise o prédio, né, é uma arquitetura linda, antiga, mas está precisando de uma reforma, isso é indiscutível. Mas é um espaço lindo, um museu. Eu me surpreendi, porque eu, que sou ligada à arte, não conhecia o Museu da Capitania de Ilhéus. E agora, através do convite de Rogério Matos, que é diretor do museu, eu estou com uma exposição em cartaz, desde o dia 21 de setembro até o dia 29 de outubro, no Museu da Capitania. E é um espaço muito bonito, muito bom. Mas eu quero fazer assim, esse registro e esse pedido para que o poder público tenha um olhar mais delicado com referência aos espaços culturais da cidade que nós estamos realmente precisando cuidar. Bom, com referência à minha experiência na arte, então, quando ainda estudava na Piedade, na minha adolescência, no horário do recreio, ao invés de interagir com as minhas alunas ou jogar vôlei e tal, eu nunca fui muito esportista, na verdade, eu preferia me recantear lá no prédio dos padres, né, que ficava assim num cantinho, eu passava num cantinho do muro e ia para lá ver a cidade do alto da colina e escrever poesias. Esse era o meu recreio. As minhas primeiras poesias foram escritas lá. E ainda lá na Piedade também, eu tive a satisfação de, nas aulas de literatura, poder fazer teatro. Eu amo teatro, adoro teatro, amo um palco. E aí fiz algumas peças de teatro da escola, inclusive com Elson Rosário. Me lembro bem que nós fizemos peça com Elson,
E alguns outros colegas, Meran, eu me lembro de Meran nos palcos do Colégio da Piedade, me lembro algumas pessoas que saíram da Piedade e entraram no mundo artístico, no teatro mesmo. Então, mas isso foi uma fase escolar. Depois disso, eu também fiz teatro com Pedro Matos. Pedro Matos montou uma peça de teatro, montou algumas vezes, Lampiaço, o Rei do Cangão, e fez teste com algumas pessoas, e eu ganhei o papel da Iemanjá, que na verdade era o papel central, né? Lampiaço, o Rei do Cangão, Lampiaço e a Mãe d'Água, que no momento que a peça iniciava, abria a cortina e eu estava cantando uma música no papel de Iemanjá. São recordações muito preciosas. E ali, naquele momento, nós tivemos assim um percurso pelos distritos de Ilhéus. Dentro de um ônibus, aos finais de semana, nós íamos para os distritos levando a peça. E, olha, as pessoas nunca tinham visto teatro, ficavam encantados com aquilo. Era uma novidade muito boa. Então, assim, participar dessa companhia de teatro de Pedro Matos, numa fase da minha vida, foi muito enriquecedor para mim. Daí, eu fui fazer direito, né, colega de Adroaldo. Bom, antes disso, eu fiquei um tempo militando na imprensa, na Ilhéus Revista, que é a imprensa da minha família, e eu sempre estava debruçada na arte, fazendo produção das capas e tal. Eu sempre estava ligada com a arte dentro da imprensa. E é uma longa história, sempre muito próxima da arte, né? E depois eu fui fazer assessoria de imprensa da Fundação Cultural de Ilhéus. Então, era espetáculo teatral todos os dias, e na época que Maurício Porto foi o diretor do Teatro Municipal, e foi um período em que a arte em Ilhéus foi realmente efervescente. E eu estava ali junto, na condição de assessora de imprensa e de plateia, porque eu estava no teatro todos os dias. E escrevi também meus poemas, e quando o Abel Pereira chegou lá na Fundação Cultural de Ilhéus, eu era assessora e peguei um bloquinho dos meus poemas e, de uma forma muito ousada, entreguei para ele que já tinha uma projeção na literatura nacional, com os haikais e os movimentos literários do Rio de Janeiro. Enfim, ele muito delicadamente, uma semana depois, voltou com os poemas que entreguei para ele, me devolveu junto com um poema dele, que fazia uma alusão ao meu trabalho e sugerindo que fosse publicado. Então, eu publiquei meu livro recentemente, e esse poema de Abel Pereira foi o prefácio pós-morte dele, né? Mas, assim, um momento bem, bem importante. Bom, e daí, eu vou pular um pouco porque a história é muito longa. E como chegou a arte plástica? Nesse período que eu estava na Fundação Cultural, teve um artista que fez uma oficina, um dia somente, de artes plásticas, e eu participei, Janelas Abertas. Eu não me lembro muito bem. Aí pintei um quadro, depois pintei mais 2 ou 3 em casa sozinha, não me lembro qual foi a técnica. E aquilo me encantou, me pegou, né? E depois eu fui estudar direito, mas eu falava para algumas pessoas que meu sonho era viver entre pincéis, tintas e telas. Eu não me lembro que eu falava isso para as pessoas. As pessoas hoje me falam isso, me dão esse retorno. E então, em 2011, uma instituição beneficente estava fazendo uma campanha e precisando de recursos, e alguém me sugeriu que eu pintasse uma tela e doasse, porque eu tinha visto uma tela aqui na minha sala que eu pintei. Eu fiz isso e recebi um grande presente, porque eu fui presentear a instituição. 4 meses depois, eu estava com uma exposição individual
na galeria do Teatro Municipal de Ilhéus, com 45 telas. E assim começou a minha história de artista plástica, e hoje, quando alguém pergunta o que você faz, eu digo que eu sou artista plástica. E isso é muito bom para mim. Eu tenho uma grande alegria de estar incursionando nesse mundo mágico. História bonita, hein, Jane? Você contou aí sobre como existe essa percepção do público também, tanto na parte das artes plásticas, como também do seu período de atuação na companhia de Pedro Matos, né, na companhia de teatro de Pedro Matos, e de como o público retornava a essa situação. A gente falou bastante aqui sobre a arte, sobre a nossa percepção de arte, quer dizer, de vocês, percepção de arte do artista, mas se vocês puderem também brevemente acrescer alguma questão, alguma história de como um terceiro teve contato com vocês e interpelou vocês falando a respeito da arte, de como a arte de vocês interferiu na vida deles ou foi crucial em determinado momento. E isso é tão interessante que aqui mesmo no chat nós já tivemos uma mensagem de Catiana Rigaud, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome, e ela diz: Jackson Costa, referência para mim das primeiras pessoas que, abre aspas, de perto, fecha aspas, em Itabuna me dizia, sem saber, que, entre aspas, sim, é possível. E eu fiquei atenta. Ela mandou essa mensagem quando ele contava a história do circo ali na Beira-Rio e tal. Então, assim, se vocês tiverem alguma experiência para compartilhar do público, de como o público falou a respeito da arte de vocês, seria bem interessante. Lavínia, eu vou trazer uma história assim... Está aberto o microfone? Tá. Vou trazer uma história breve que eu acho interessante. É uma vivência que foi muito importante para mim e eu sinto que para quem assistiu. Nós fomos fazer Cacau Verde ou Nem Tudo que Reluz é Ouro, uma peça que é uma caricatura da região, né, de José Delmo, numa fazenda, em Mutuns. Abriu a barcaça, aquele telhado, para quem não sabe, né? Abriu a barcaça assim na frente, era o teto do nosso palco. E a peça é uma caricatura da região, né? Do opressor e do oprimido, o coronel oprimindo aqueles trabalhadores rurais. Então, a peça a gente fez, acho que foi umas 4 da tarde, era ao ar livre, não tinha iluminação. Parou o trabalho, os trabalhadores da roça, daquela fazenda e das fazendas vizinhas pararam e vieram assistir a peça. Então, eles vieram com um podão na mão, com um facão na cintura, e estavam assistindo a peça. Ramon Vani, que está no andar de cima, o grande poeta e ator Ramon Vani, era o coronel, meu pai. Tinha uma festa que acontecia na noite, que eles faziam, e quando eles foram dormir, os empregados da fazenda fizeram uma festa, continuaram com os restos da festa. Betão fazia catumbira, um trabalhador da roça. Eva Lima fazia Joana também, uma trabalhadora da roça. E aí o coronel acorda, porque eles até sanfoneira eles botaram para tocar, né? Nessa festa, e esqueceram que podia acordar o coronel. O coronel chega com arrogância, gritando: Joana, sua cachorra! Vai para cima de Eva Lima. Quando ele foi para cima de Eva Lima, de Catumbira, né, que era o personagem de Betão, para bater, o trabalhador da roça, que estava em pé assistindo a gente no gramado, botou a mão no facão e falou: se bater em Catumbira, apanha. A peça parou. A peça parou. Então, assim, olha como a arte é capaz de trazer uma consciência. Aquele cidadão talvez nunca tenha visto uma peça de teatro. Nós somos lá no meio da roça para apresentar para eles. E naquele momento ali, eu tive uma vivência que, para mim, é uma das mais valorosas na minha vida. Depois, fazendo uma oficina aqui com o Augusto Boal, ele contou uma história, que ele foi fazer uma peça também, né? Assim, é o teatro do oprimido. Então, esse teatro que nós fazemos nessa região é muito ligado a esse teatro do oprimido. É um teatro popular, é um teatro para o povo. Boal disse que eles foram fazer numa mina, né? Então, os mineiros assistiam a peça com a lanterna na cabeça. Era a iluminação da peça. Ele disse que tudo que ele criava, que ele valorizava, ele viu que lá tinha outro valor, porque os caras olhavam era para o lado de cá e o foco era dado pelo espectador. E aí, a peça falava dessa força do trabalhador, da importância. Quando acabou a peça, ele disse que tinham mais de 100 homens mineiros, todos armados, dizendo: seu Boal, a gente entendeu a sua mensagem, estamos aqui para tomar da mão dos patrões os nossos direitos. Aí Boal fez
calma, peraí, não é assim. A revolução não começou ainda não. Uma revolução, né? Assim, a arte que liberta, né? Essa que foi falado aqui, a arte ela liberta, então ela abriu a consciência das pessoas para uma visão de como eles estavam sendo tratados pela sociedade. Então, eu vivenciei isso primeiro em Mutuns, com Cacau Verde, depois é que aconteceu isso aqui em Salvador, com Augusto Boal, eu falei, meu amigo, que maravilha ele ter me contado isso e eu ter vivido isso nesse teatro fantástico aí da região Grapiúna. Fantástico, fantástico, Jacques. 2 histórias. E eu conheço esse povo todo aí, viu? Eva Lima é aqui de Tororó. Quando o Ramon morreu, foi meu colega na UESC, contemporâneo na UESC. Foi nosso colega também. Exato. Gideon me acordou naquela manhã de domingo. Gideon Rosa, seu amigo também, com a mensagem bem assim: Adroaldo, Ramon se mudou da terra. Aí eu escrevi no mesmo dia um artigo com esse título, Ramon se mudou da terra. E mandei para os blogs de Itabuna, publicaram e tal. Eu li. E Eva, naquele tempo, e Betão, e a menina era esposa de Betão, Alba, aquela turma toda, Delmo. Quando eu era dirigente sindical, bancário em Itabuna, nós fazíamos muitas peças, intervenções, através do Sindicato dos Bancários, com essa equipe, essa turma toda que você falou aí. E são todos bacanas. Agora, essa história sua aí é extraordinária. Então, deixa eu completar logo aqui, contar uma minha aqui, Geraldo. Jane, eu mandei esse cardzinho nosso aí, eu, você, Paulo, todo mundo, para umas amigas e amigos que gostam de arte. Eu mandei para a Ide Vinhas, que é aí de Ilhéus, hoje mora em Salvador. Aí ela falou bem assim, essa menina Jane foi minha colega no da Piedade, ela era toda zen. Quer dizer, casou com a história que você contou aí agora, exatamente o que você contou. A Ide me disse, a semana passada, ela era toda zen lá na Piedade. Isso você disse, pelos cantinhos escrevendo poesia. Então, olha, a Ide lembra disso, sei lá quantos anos tem isso. Vocês foram colegas, a Ide Vinhas, que ela é daí. Eu Geraldo, bem dela. Finalizar essa história sobre influência nos outros. Esse livro meu aqui, A Última Flor da Terra, ele trata de 2.000 anos de história, entre aspas, da família Silva, no significado de da selva, do interior, de Sibecai, do hebraico, de salvajo, de selvagem, de todos os Silvas que tem, da mata, forest. Então, eu conto como se a família Silva fosse uma família da linhagem de Jesus Cristo, de Ana e Joaquim. Então, quando eu conto isso no livro, contando daqui e tal, e ficcionando com a história da humanidade todinha, aí um amigo meu, que é Silva, como eu sou Silva de Almeida, aí ele leu isso e incorporou para ele e falou, bicho, foi a primeira vez na minha vida que eu fui entender que eu não nasci ontem, que eu não sou da primeira, digamos assim, entre aspas. Ele não falou assim, da primeira geração, que eu tenho uma história milenar, eu também posso ter vindo do norte da África, ou dos judeus sefaditas da Península Ibérica, porque, na verdade, somos todos assim mesmo, né? Como somos indígenas, como somos negros, portugueses, a humanidade é uma só. A humanidade é do centro da África. A humanidade todinha é centro-africana, toda não é eurocêntrica, a humanidade é centro-africana. Ele só foi perceber isso na cabeça dele depois que ele leu o nosso livro. E eu vou ler uma passagemzinha aqui do último, só um parágrafo para fechar essa participação aqui, para você ver como é que fala da vida local, e vale para vocês todos de Ilhéus, e é a vida de todo mundo. René Armand saiu cedo de casa onde morava, na rua Antônio Lavini, e seguiu a passos largos pelo passeio da garagem do edifício São Jorge dos Ilhéus, nos fundos do prédio. Cruzou a travessa seguinte, onde um homem albino lavava carros, e alcançou a Academia de Letras. Seguiu em frente até a lateral do Ilhéus Praia Hotel. Adiante avistou a Catedral e o Bar Vesúvio. À sua direita, no calçadão, estava o Teatro Municipal. Desceu a rua Coronel Paiva, costeando a sorveteria Ponto Chique. Cumprimentou alguns conhecidos na barbearia de senhor. Atravessou a rua e subiu as escadas de madeira até a recepção do estúdio Dance Jump, no primeiro andar. Ele sabia que ela estaria ali naquela hora. Era a primeira a chegar, abria a academia, esperava os empregados e os primeiros usuários, depois descia para tomar café na lanchonete Biboca. Vocês viram Ilhéus?
Viram, Ilhéus, viram? Completamente. A lanchonete Biboca, por sinal, Jane, é da família de Marlon, que foi nosso colega, não é isso? Com É a certeza, rua é toda a sim. vida. Então, isso aqui é ficcionando, só não tem René Armand, que é um personagem meu, o resto tudo é Ilhéus. É por aí, aí transforma a vida do cara lá. E quando Marlon leu isso aqui, é Biboca, Biboca, Biboca. É a Biboca, mas não é a Biboca, é qualquer lanchonete. Obrigado. Legal. Não só vi Ilhéus, como eu caminhei aí na sua literatura, né? Muito lindo isso. Cinema, né? É imagético, muito bonito. Imagético, exato. Obrigado, imagético. Muito Assim, é desse jeito que a gente também se coloca na obra de Jorge Amado, né? Imagética também. A gente caminha pela Bahia, por Ilhéus, pela Roça de Cacau, com a obra de Jorge, né? Me lembrou isso agora, assim, o comentário de Jackson me lembrou a obra de Jorge Amado também. Jane, você já quer seguir e fazer algum comentário, ou Paulo? Então, de um modo geral, assim, falando das artes plásticas, eu não tenho assim nenhum fato que tenha marcado, mas assim, eu recebo retorno de muitas pessoas que conhecem o meu trabalho, que conhecem a minha arte. E dão um retorno assim que gostam, que causa uma alegria de ver a beleza das cores, e meu trabalho tem uma cor forte, é bastante colorido, e as pessoas falam isso. Agora, o que veio à minha cabeça nesse momento foram dois fatos. Na minha primeira exposição, lá na Galeria do Teatro Municipal de Ilhéus, o primeiro quadro vendido foi comprado por Janete Badaró, a saudosa poeta Janete Badaró, a minha poeta mãe. E ela não me falou que ela iria comprar uma tela minha. Me pegou de surpresa e eu fiquei muito emocionada. E ela me disse assim: Jane, nunca deixe de pintar da forma como você pinta. Isso ficou gravado em mim. Às vezes, a gente pode ter a propensão de olhar um pouco para os lados, né? Em momentos de autocrítica, mas aí me vem essa voz dela na minha cabeça. Continue pintando, nunca deixe de pintar do jeito que você pinta. E uma outra coisa também que me impactou positivamente foi o carinho, e completando sobre Janete, durante todo o tempo que ela teve nessa existência e que eu pintei depois dessa primeira exposição, que foi em 2011, e ela desencarnou em 2014. Ela foi uma grande incentivadora da minha arte. E uma outra pessoa também que me deixou feliz e emocionada foi o Barão de Popov. Ele também, nessa mesma exposição, nessa minha primeira exposição, ele comprou uma tela minha, depois comprou mais umas 3. E ele teve um caminhar como marchand. Ele teve um caminhar de longos anos vivendo de arte, da venda de arte. Então, ele conhecia o que era uma arte. E ele me deixou muito feliz quando ele me comprou uma tela e depois mais 3. E um dia ele me chamou lá na casa dele: Jane, você hoje vem aqui em casa. Aí eu falei: tá bom, vou lá. Aí fui na casa dele. Quando eu cheguei, me deparei com uma sala com mais de 80 telas, telas lindas, maravilhosas, de diversos artistas diferentes. A sala dele é uma verdadeira galeria de arte. Continua sendo a sala de Denise Bruxelles, a viúva dele, né? E da família dele, então. E ele sentou no sofá, me mostrou a primeira tela que ele comprou, uma
onde estava, me mostrou as outras todas onde estavam, sentou no sofá, apontou para uma delas e disse: eu sento aqui no sofá e fico admirando essa tela, entrando ali por aqueles caminhos. Imagine, numa sala de 80 telas, mais de 80 telas, de tantos artistas, telas maravilhosas, ele ter esse carinho, né, essa deferência toda especial comigo. Então, esses são meus registros, assim, preciosos registros, guardados no meu coração. Jane, obrigado. Sua arte tem uma identidade muito própria, que é facilmente visível, assim. Dia desses eu fiz uma videoconferência com o professor Guilhardes e tinha um quadro seu, você tá com a arte de Jane aí, e ele se acabou de dar risada, porque, assim, é sua marca, é você, e isso é muito lindo, como a sua personalidade está presente nos seus quadros. Adroaldo, Gal Macuco enviou uma mensagem aqui avisando que ele tem todo o material ainda, e ele está assistindo aqui a nossa transmissão. Paulo, a palavra está contigo. Sim, eu agradeço a Deus porque eu tenho tido algumas experiências assim, fantásticas com a arte, né, e com o resultado daquilo que a gente tem produzido. Jane tocou aí em uma pessoa incrível que foi o Barão de Popov, né? Givaldo Sobrinho também foi um dos marchands muito bacanas que Ilhéus teve, né, que incentivava bastante a literatura, o teatro, a música. Mas eu queria contar, basicamente, assim, duas experiências que eu tive na área da literatura com um romance meu que eu publiquei em 2010, infanto-juvenil, chamado Tesouro Perdido das Terras dos Sem Fins. Certa feita, uma escola em Birapitanga adotou esse livro, né? E eu pensava que era apenas e adotou um livro, tá, ia ter uma leitura e ia lá bater um papo com os alunos, depois que tivesse feito o processo todo de trabalho e tal. E eu queria chamar alerta para uma questão. Não adianta, às vezes, o professor ele adotar um livro ou adotar vários livros se ele não gosta de ler. Ele precisa gostar de ler. Ele tem que gostar de ler para incentivar o aluno a ler, né? E eu tive a experiência de ter professores assim que gostavam de ler, tanto que a minha primeira poesia que eu recitei na sala de aula, nunca me esqueço, uma professora fantástica, foi Pássaro Cativo, de Olavo Bilac. Até hoje eu lembro da poesia e recito ela de vez em quando. Então, essa professora me convidou, né, para ir em Birapitanga para mostrar o resultado do trabalho literário que ela fez com o livro que eu tinha escrito, né? E chegou até na segunda edição agora, lancei esse ano, revista e ampliada. E aí, cara, quando eu cheguei em Birapitanga, né, na escola estadual de Birapitanga, que eu entrei na escola, eu vi uma floresta montada assim na entrada, né? Eu não entendi. Aí ele falou assim: não, aqui é só a entrada do trabalho que a gente fez sobre o seu livro. E quando eu entrei na escola, cada sala era um capítulo do livro. Cara, aquilo me deixou extremamente emocionado. Né? A escola inteira falava do Tesouro Perdido, e todo mundo queria conhecer Ilhéus, porque Ilhéus era isso, Ilhéus era aquilo, porque eu conto a história de Ilhéus no livro, né? De como Ilhéus surgiu, como é que os meninos vão descobrindo as pistas, então, e cada ponto de Ilhéus é uma pista, é uma trilha, e aí aquilo me emocionou muito, muito mesmo, e não só a montagem estética teatral que eles fizeram, sim, ainda teve montagem teatral de algumas cenas, e do depoimento deles falando, né, como eles se sentiram naquela obra, alguns dizendo que era a primeira vez que tinha lido um livro, que achava fantástico, e eu acabei depois também repetindo essa experiência em Ilhéus, no distrito de Castelo Novo, porque o livro tem uma parte que se passa em Castelo Novo, e quando eu ouvi dos alunos de Castelo Novo também emocionado, eu tenho hoje várias cartas que eles escreveram para mim falando que não sabiam que moravam num lugar que era fantástico, né? Que nem eles conheciam que Castelo Novo tinha tanta história ali, que ali já foi uma aldeia de índios, que ali tinha o obelisco principal, que os alemães chegaram por ali, e nem eles sabiam daquela história ali, né? E eu acho que a arte tem esse papel, esse poder da gente mostrar a realidade que nos cerca, né? Seja através da literatura, do teatro, da música,
da dança. Então, assim, eu fiquei muito emocionado nesses momentos. Sem falar um outro também que eu tive em Maraú, que um 7 de setembro em Maraú, também com o Tesouro Perdido, fizeram um desfile, várias alas com passagens do livro, né? E extremamente emocionado com essa situação. E fora outros fatos que aconteceram assim, e a literatura tem permitido isso. É isso. Muito obrigado, Paulo. Lindos relatos de todos vocês. Jackson, você abriu o microfone, você quer falar alguma coisa ou eu vou seguindo aqui? Para mandar um beijo para Galma Coco. Que está nos assistindo. Joia. Tá bom. Eu também mando Gal merece. Um beijo, Gal. Deixa eu só fazer um registro aqui, que Adroaldo falou, e acho que Jackson também, Ramon Vani. Então, na época que a gente estava fazendo direito lá, Adroaldo, na FESP, naquela época, então, assim, o Ramon, né, era bastante excêntrico. O comportamento de Ramon para um estudante de direito era bastante excêntrico. E no meio do pátio, em frente à cantina, de repente ele subia numa cadeira, subia no murinho, ele e Jane Burgos, para fazer performances teatrais. Viva, bravo, viva a arte! É muito bom lembrar essas coisas. Obrigado, Jane. Eu fico muito contente de ouvir o relato de cada um de vocês e de como isso tem sido importante. A gente recebeu inúmeros comentários aqui no chat da transmissão, elogiando as falas de cada um de vocês e da importância. Eu vou escolher ler o de Maria Chaun, que acredito que condensa bastante tudo que foi dito. Ela diz: é muito bom saber a história de cada um, o percurso que os trouxe até aqui, ou que os trouxe aqui, perdão. Devo dizer que conheci alguns personagens que circularam aqui hoje e acompanhei alguns momentos da história de cada um. E tem muitas parabenizações, muitas leituras e comentários. Um grande beijo para Maria Chaun, uma amiga Sim, claro. querida, companheira da Academia de Letras de Ilhéus, que me recebeu, né, que fez a saudação do meu receptivo na minha posse na academia. Beijo, Maria. Eles retribuem. Gal Macuco mandou mensagem aqui também, mandando beijos e abraços. Maria certamente vai fazer um comentário. Fabrício Brandão também. Índia e mais um grande grupo de pessoas. Índia Ribeiro, perdão. Bom, a gente meio que está chegando ao horário que era previsto para o final da mesa, mas a mesa teve um pequeno atraso de início, então eu vou juntar as duas últimas provocações, porque eu acho que uma mesa que fala sobre a necessidade da arte, a gente vive num Brasil nesse momento histórico, nesse momento contemporâneo, pelas situações que a gente está passando, seja pela questão da pandemia, seja pela questão socioeconômica, seja pela questão política do nosso país, a gente não pode deixar de falar da arte no nosso país, né? Então, as duas provocações que são: qual é a importância da arte no Brasil de hoje e qual é o futuro da arte no Brasil? Para onde ela deve apontar? Eu vou falar do ponto de vista da gestão. Assim, a gente sabe que hoje há eu diria, uma desconstrução de todo um processo que tem sido feito ao longo dos últimos 16, 17 anos, né? Era como se quisessem, de repente, reduzir tudo que foi criado em relação aos avanços que nós tivemos em todos os campos das manifestações artísticas a um instrumento que fosse, assim, colocado uma camisa de força, né? Então, eu vejo que, graças às políticas públicas que nós conseguimos construir, nós temos resistido. E, mais ainda, a resistência daqueles que fazem a arte acontecer, que são os artistas. Apesar das políticas públicas terem como seu foco principal mesmo a comunidade, né? Porque a comunidade é a principal consumidora, né? É o principal
quem consome de fato aquilo que nós artistas produzimos. Então, a gente tem resistido, né? É uma resiliência muito forte, senão tudo que foi construído ao longo desses últimos 16 anos, como a implantação do Sistema Nacional de Cultura, de todas as instâncias, de todos os instrumentos que pudessem assim fortalecer e mostrar que é possível se organizar a arte, né? Porque às vezes alguns comentam que a arte ela é aversa a essas questões de organização, mas não é. Qual é o artista que não quer receber o seu recurso e produzir? E às vezes ficam criando mitos de que o artista não precisa disso ou daquilo outro e tal, porque ele é livre, é dinâmica, a arte é dinâmica, etc. Mas não, a gente precisa de uma estruturação, a gente precisa de uma organização, a gente precisa de repasses fundo a fundo. Né? Veio a Lei Aldir Blanc aí que mostrou que isso é possível, né? Que o recurso pode chegar na ponta, que recursos existem, mas estão lá represados, às vezes eles são orientados para outros caminhos, outras ações. A arte precisa estar na discussão, na mesa de negociação, nos planejamentos estratégicos, sobretudo das prefeituras, sobretudo das secretarias de cultura, sobretudo das secretarias ou dos ministérios nacionais. Né? Então, não pode ser apenas mero entretenimento. A gente tem que acabar com essa ideia de que arte é só entretenimento. Né? Que a grande maioria não, mas a quem, de fato, às vezes assume o poder, vê a arte apenas como entretenimento, não como uma ferramenta de construção, uma ferramenta de transformação, uma ferramenta transversal que passa por todas essas áreas da saúde, da educação, né, da segurança, do esporte. A arte e a cultura está nesse processo todo aí. Né? Então, eu acho que é isso. Se a gente não estiver firme, estiver junto, estiver unido, a ideia é que venha um rolo compressor e acabe apagando o que a gente construiu. Mas não consegue não, porque nós somos resistentes, enquanto artistas, enquanto fazedores, enquanto gestores, enquanto aqueles que, de fato, erguem esta bandeira da arte e da cultura. Acho que é isso. Beleza. Então, deixa eu pegar um outro enfoque aqui. Paulo é gestor, é diretor de cultura, essas coisas. Olha, vou contar uma historinha aqui. Esse aqui é um livro de contos meus, publicado quando eu era prefeito. O Gideon Rosa, Matilde Schnittmann e Márcia Tude pegaram as coisas que eu tinha escrito, selecionaram aqui, o título é Até o Fim dos Dias e Mais um Domingo, e publicaram um livro de contos. Trouxeram aqui, me fizeram uma surpresa, e eu na prefeitura, olha bem, eu era sendo prefeito, na gestão. Só que de todos os meus textos que eles pegaram com Cristina aqui em casa, minha esposa, eles acharam que tinha mais apelo editorial e tudo, os contos eróticos. Então, isso aqui é uma seleção de contos eróticos antes de 50 Tons de Cinza. Antes, foi publicado antes de existir 50 Tons de Cinza. Agora, você imagina um cara sendo prefeito de uma cidade de 20 mil habitantes e publica um livro de contos eróticos. Eu conheci depois, como política roda muito, política eleitoral e partidária, um rapaz que era vereador, meu adversário na época, muitos anos depois, passou a ser meu aliado. Aí ele chegou um dia para mim e falou: Adroaldo, o único livro que eu li completamente na vida foi aquele seu. E não foi por nada, não, era só para lhe combater na Câmara. Aí o único livro que ele leu foi esse. Aí ele abriu uma página aqui que tinha uma coisa assim, bem, entre aspas, escandalosa, aí lia na Câmara: olha o que esse rapaz é um imoral, tá dizendo. Mas foi o único livro que ele leu na vida, foi esse. Então aí eu fiquei satisfeito. Mas o que é que eu estou querendo dizer com essa historinha aqui de Tororó e dos políticos locais aqui? Eu acho que toda arte é transgressora por natureza. Toda ela, usando um movimento, é surrealista. Não é só Breton, não é só andar sobre os tomates, porque toda hora você não é nenhuma arte é naturalista. Nem a telenovela, eu lembro aí do Padre Lívio, que marcou demais o Jackson, mas nem a telenovela é totalmente naturalista. A arte ela é sempre supra-real, é sempre acima das coisas. Então, o que ela tem que apontar é isso. Olha, eu sou diferente.
Eu sou transgressor. Onde tiver privilégio, onde tiver opressão, a arte tem que tocar. Ela não pode costear, tangenciar. Mas não precisa ser panfletária. Eu, que sou político, faço discurso, escrevo panfleto, é uma coisa. Meus romances não têm isso. Mas tem. Eu vou falar aqui apenas para quem não me conhece, essa apresentação aqui. Por exemplo, eu sou socialista, eu sou um homem de esquerda. Só tive 2 partidos na minha vida, o PCdoB e o PT. Eu sou também franciscano, de verdade. Eu sou da ordem secular, da ordem terceira de São Francisco. Então, isso tudo são características minhas. O socialismo com ser franciscano e cristão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a arte não precisa ser socialista, nem precisa ser franciscana, mas ela tem que tocar no privilégio. Ela tem que tocar com a lança no privilégio. Na opressão, ela tem que tocar. Tem que exigir do poder público. Então, o que está acontecendo no Brasil? O Brasil está vivendo uma enorme felicidade. A gente tem que dizer, isso aqui não é... Eu estou dizendo, eu estou me afastando da política eleitoral e partidária. Eu faço política como vocês, todos 4 aí fazem. Opinião, segurança, lado. Isso eu tenho, mas não vou disputar mais eleições. Mas é claro que o nosso país está afundado, chafurdando numa lama, no obscurantismo que eu acho que nunca teve precedente. Nem nos piores momentos da ditadura Vargas, nem nos piores momentos da ditadura militar. Nunca foi assim. Porque não é só obscurantista, faz vergonha o que a gente vive. Dá vergonha hoje ter essa representação. E, na verdade, representa a gente, porque nós somos uma democracia formal, ele tem um mandato popular montado em 57 milhões de votos. Você tem que contestar, mas tem que reconhecer que tem um mandato. Então, está representando a gente, é uma tristeza. A arte não existe mais. Mas nem arte, não existe mais nem decência no Brasil. Está indecente do ponto de vista das institucionalidades. Então, nós temos que tomar muitas posições, mas não é panfletário, se agredindo e nem inconsequentes. Então, nós temos que apontar para isso. Nós estamos num momento de guerra, é parecido com o que aconteceu há 100 anos no mundo. Exatamente 100 anos. Foi quando começou o fascismo na Europa. Mussolini, Franco, Salazar, Hitler. Igualzinho, é um desenho, como farsa. Como dizem quando a história se repete. Como farsa. Então, nós temos que estar preparados para uma guerra. A gente precisa sair desse mundo totalmente real que está para o Brasil, vir para o mundo real. Um outro governo qualquer, não precisa ser o nosso mesmo. Mas um mínimo de decência. E aí a arte tem que apontar para isto. A gente vê gente se revelando, você vê ali Muritiba aí agora com Deserto Particular, né, Jacques? Que maravilha, premiado lá em Veneza, um cara aqui da Bahia, que foi carcereiro, vendedor de metrô, de bilhete de metrô. Então tá aí um filme lindo, filme lindo. Então, olha, nós temos mais aponta para as coisas, essas doenças que existem na gente. Então, a arte tem que apontar, Lavínia, Geraldo, a arte tem que apontar para essa liberdade. No caso específico do Brasil, nós temos que combater uma guerra. Nós temos que combater uma guerra antifascista. E Brecht dizia o seguinte: a cadela do fascismo está sempre no cio. A cadela do fascismo está sempre no cio. Qualquer hora ele está parindo coisas novas. Então, olha, nós vamos combater isso. Depois vamos voltar para a normalidade, que sempre vai ter contradição, sempre vai ter opressão, vai ter disputa de classe. O tempo inteiro vai existir isso, desde que o mundo é mundo. A humanidade não conseguiu se libertar disso. Mas vai ter sempre isso. Uma outra sociedade isolada ali, que pode ser assim, um nível de igualdade e tal. Mas é bom ter que ter o diferente. Agora, não dá para ser como o Brasil está. Porque nós não estamos aqui, não é diferença. Ninguém está combatendo os pontos de vista distintos. Eu acho que nós aqui, minimamente civilizados, no nosso labirinto aqui, e um mundo totalmente bárbaro do outro lado. Eu tenho um livro que chama isso, O Labirinto dos Bárbaros. É um romance nosso, que é um mundo perdido. Mas, meu irmão, primeiro, finalizar minha participação dizendo, olha, se não fosse a arte suportar apenas a morte, o destino biológico incontornável, como eu uso uma frase minha, não dava para viver, era melhor não viver. Então é a arte mesmo. O mundo real, para mim, eu digo sempre, é o mundo da arte. É o mundo real. É o mundo que eu respiro, o existencial é outro. Esse é o fictício. Então nós vamos apontar para adiante, apontar para a esperança,
Eu acho que a vida é só esperança. Se a gente não pensar que amanhã vão acontecer grandes coisas, um verso de Jorge Lima. Há sempre um copo de mar para um homem navegar. Há sempre um copo de mar para um homem navegar. Aí vem Manuel de Barros. O esplendor da manhã não se abre com faca. Paciência. Esperança de Jorge Lima, paciência de Manuel de Barros. O esplendor da manhã não se abre com faca. E a gente ser nós mesmos. Aí vamos voltar aqui para a Bahia. Jorge Medauá tem um lindo soneto dele que começa assim, ó. Por ser o que não sou, é que padeço. Por ser o que não sou, é que padeço. Então vamos ser o que nós somos. Deixar de padecer. Artistas. Obrigado. Jane, Jackson. Muito obrigado, Adroaldo. Jane, você quer falar ou quer fechar? Você que decide. Quero. Eu vou dizer que momento especial no mundo que nós estamos vivendo, no meio desse momento que a humanidade está vivendo, com as dificuldades causadas pela pandemia, no momento em que o Brasil está vivendo um quadro surreal de gestão federal, como Adroaldo delineou bem aí, desenhou direitinho, nós estamos aqui, nesse sábado à noite, nesse embalo de sábado à noite, falando sobre arte e alimentando o nosso espírito dentro disso, porque a arte nos alimenta. Somos 5 artistas trocando energia, trocando informação, trocando alegria, trocando dores, enfim, um momento extraordinário. Eu espero que nós possamos ter um futuro com um panorama melhor no mundo das artes, da cultura, que os nossos governantes, os próximos governantes que venham, tenham um olhar mais carinhoso, que nós possamos sair do fundo desse poço, todos sobreviventes de uma guerra que causou muita dor, muitas perdas, muitas mortes, e nós vamos passar, porque a arte, ela existe desde o início da humanidade e ela vai perpassar toda a existência desse mundo, que não há de se acabar. Eu quero agradecer muito a esse convite do FLISBA para participar dessa mesa. Eu penso que o lugar é esse mesmo. Muito grata a todos os amigos, os confrades, os artistas que compõem essa mesa maravilhosa. E muito grata a todos que também estiveram nos prestigiando, assistindo, e um grande beijo para os flisbianos, para a comissão do FLISBA, que preparou com muito carinho essa programação, uma programação riquíssima, desde ontem, com mesas extraordinárias, e muita arte, muita cultura, e viva a humanidade, sobrevivamos todos. Chegou a minha vez? Chegou. Então, Geraldo, começar sendo grato à FLISBA, a você pela condução, muito legal a sua condução aqui dessa mesa, com a sua sensibilidade, né? Ser grato a Paulo, assim, uma honra estar aqui, né?
vendo o semblante de cada um de vocês aqui, a alegria, o semblante sendo iluminado pela arte, né? Adroaldo, Jane, e começar respondendo essa pergunta, né? O que é a arte nesse momento e o que pode ser, com trechos de falas de Glauber Rocha, de contextos diferentes que eu juntei. E ele diz assim: voltemos para dentro do Brasil, de nossos rios, nossas florestas, onde vive um povo pobre, liquidado, doente, que precisa ser resgatado. O problema não é só fazer a revolução. O problema é encontrar a via justa da revolução. Vamos esquecer a Revolução Francesa ou Soviética e conhecer o carnaval, o frevo. A nossa cultura é a macumba, não é a ópera. O pior é que ninguém sabe mesmo o que deseja o povo depois de casa, comida, educação e saúde. É preciso agir rápido, antes que surja na porta de um cinema uma frase mais ou menos assim: hoje, em Cinemascope, totalmente colorido, o magnífico espetáculo da nossa miséria. A arte é irreal, a arte é surreal, é transcendental. O realismo está no telejornal. Do ponto de vista cultural, a Bahia é uma das regiões mais desenvolvidas do mundo. Quem mora aqui e não sabe disso é uma besta e vai ficar eternamente babando vatapá na gravata. Então, faço minhas essas palavras de Glauber Rocha e digo também assim que todos os governos, né, que eles não pensem que o que eles têm feito é suficiente. Podemos e devemos fazer muito mais. É sempre bem-vindo, né? Cada governo que faz alguma coisa é bem-vindo. Uma cidade de Itabuna que constrói um teatro de 600 lugares é importante. Mas antes de construir um teatro de 600 lugares, é preciso formar público daí da cidade para assistir os espetáculos daí da cidade. E também os espetáculos do mundo que possam ir para aí. Quando Ilhéus tem um teatro municipal há muitos anos funcionando e em muitos momentos Itabuna não tinha um teatro, já teve em outras épocas, depois foram destruídos e agora voltou a ser construído. Então, quando Ilhéus tinha, uma Fernanda Montenegro ia para o Teatro Municipal de Ilhéus e não ia para Itabuna, que é ali pertinho. Quem perdia? Nós todos perdemos, não é? Uma artista que vem de fora e vai para Itabuna, e tendo um teatro, vai para Ilhéus e tendo um teatro em Itabuna, ela estende a temporada dela e vai para Itabuna. Então, se Buerarema, se Itajuípe, se Camaquã constrói um espaço para a expressão da cultura, todos nós ganhamos, né? Ganhamos com as apresentações dos artistas locais, que é o primeiro plano, e com os demais, os que vêm de fora. Então, eu penso que a arte, daqui por diante, não é? Desse momento de reflexão que a pandemia nos traz, ela precisa ser vista realmente como uma coisa necessária para o ser humano se desenvolver, para ele chegar numa condição melhor. Um pedreiro trabalhar com mais alegria e fazer a arte dele de pedreiro, que eu tenho um tio, Vitor, um cigano, que é meu tio, que coloca um tijolo em cima do outro, um bloco em cima do outro, que você admira aquilo, você não tem vontade nem de cobrir com massa ou com cimento ou com massa corrida. É uma arte que qualquer expressão de arte faz com que ele se transforme num pedreiro melhor. Um padeiro pode fazer um pão com mais arte. Então, que os governantes de cada lugar, de cada cidade, de cada estado, de cada país, possam ter sido tocados por esse momento da humanidade e saber que podemos e devemos fazer muito mais. Muito obrigado. Agradeço imensamente a todos vocês, Jackson, Jane, Paulo, Adroaldo, pelas falas. Agradeço a grande oportunidade que o Flisbo me deu de poder mediar essa mesa com uma temática tão sensível e tão profunda. Fico muito contente com o tempo que passamos juntos aqui durante essa transmissão. Adroaldo, Jane e Jackson até teceram já as últimas palavras. Eu vou franquear a palavra novamente, principalmente porque Paulo não teve essa oportunidade, não foi dito que seria o encerramento, então acredito que Paulo queira falar alguma coisinha também para fins de encerramento, e aí eu franqueio a palavra para todos, caso alguém mais queira adicionar alguma coisa, e em seguida a gente encerra a transmissão.
Na verdade, eu me senti contemplado com todas essas palavras, né? Se terminasse agora, eu já me sentiria feliz, né? Já estou regozijado com cada uma dessas falas aí, desses discursos aí. Eu acho que é isso. A arte tem esse poder e não há quem tire. Pode fazer o que quiser, mas não vai tirar. Não tem. É como o Jane falou, vai passar. É como diz Bandeira, eles passarão e nós? Passarem. Perfeitamente, é isso aí. Excelente. Nós passaríamos, meu microfone estava fechado, mas eu falei aqui, nós passaríamos. Exato. Então, ser grato mais uma vez, viu, gente? Eu quero que a gente possa estar juntos em algum espetáculo de teatro que envolva pintura, que envolva, né, a escrita. Teatro sem literatura não existe, né? Mesmo que não tenha fala, tem literatura. Para mim é uma honra muito grande dizer que, assim, mandar também um super abraço para as pessoas que estão nos assistindo. Dizer que eu nunca quis sair de Itabuna, não é? Eu sempre quis ficar aí, mas de longe, mesmo longe fisicamente, eu sempre faço com a referência daí, faço para ir e sei que um dia retornarei para ir. Bravo. E a região ganha. Aqui faltou energia agora em Salvador, ficou tudo escuro, né? Tá escuro. Eu caí aqui, mas voltei e consegui acompanhar a fala de Jackson, aqui também de encerramento. Mais alguém quer se pronunciar sobre alguma questão? Não, meu irmão, só muito obrigado. Não. Uma honra, sempre à disposição. Valeu. Muito obrigado a todos. Tchau, Valeu, gente. Tchau. Um abraço. Tchau, gente. Adorei aí essa conversa. Muito bom para mim. Também adorei.